Quem ficou com vontade foi ela, com certeza. Nossa endocrinologista, mais uma vez, junto com a gente, doutora Tassiane Alvarenga. Bem-vinda! Obrigada, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Você viu que legal a possibilidade de um café da manhã cheio de nutrientes e com aquele índice glicêmico baixinho, bem baixinho. Do jeito saboroso. que você gosta, né, doutora? Do jeito que você gosta. Bom, vamos lá. Tarefa difícil, porque o assunto é um assunto interessante, mas as pesquisas, enfim, e o que saiu na mídia a respeito do assunto é algo bem recente. Mas pode ajudar muita gente essa descoberta, né? Muita gente, Carol, foi extremamente interessante, despertou o conhecimento de nós endocrinologistas, dos cientistas, dos pesquisadores, e é uma nova arma, talvez, aí para os nossos pacientes com diagnóstico de obesidade. Então, vamos falar hoje de como a melatonina pode ajudar no aumento da gordura marrom. Para começar, vamos explicar de novo o que é a gordura marrom, né? Exatamente. Carol, para mim foi um desafio essa pauta e eu queria começar com duas informações do meu estudo que foram muito interessantes. A primeira é que a obesidade é uma doença real que acomete pacientes reais e que merecem cuidados reais. Tá. Esse é o principal motivo da maioria das pesquisas que nós vamos mostrar aqui hoje, é o nosso paciente obeso. Ok. E a segunda foi que, como é nosso papel como profissionais de saúde, como apresentadora, em levar para a nossa população informação de qualidade e com ciência e evidência. Perfeito. Literalmente, Carol, se a gente for olhar no dicionário, obesidade é um acúmulo de gordura que leva a prejuízos à nossa saúde. Tá. E nós temos dois tipos de gordura. Até 10 anos atrás, então muito recente, a gente achava que era apenas o tecido adiposo branco, que é essa gordura que todo mundo conhece, que se acumula na barriga, principalmente, que faz mal para o coração, que aumenta o risco de diabetes, de gordura no fígado, de alguns tipos de câncer. Então é a gordura maligna. A gordura que é vista como vilã. A gordura branca. Exatamente. Tá. Mas ela também tem o seu papel, que é de proteger os nossos órgãos internos, os nossos ossos. Produção hormonal é essa gordura que Produção hormonal. Então ela tem também o seu papel na nossa saúde, desde que dentro do equilíbrio. Tá bom. E há 10 anos atrás, os pesquisadores descobriram o tecido adiposo marrom, que foi a grande descoberta da ciência. O que é esse tecido? Ao contrário do tecido adiposo branco, que acumula gordura e guarda essa gordura sob a forma de triglicérides, o tecido adiposo marrom, ele recebe a energia e consegue transformá-la em calor. Então ele consegue dissipar essa energia. Tá. Então ele é fundamental para manter a nossa temperatura corporal e também ele regula o nosso metabolismo, a nossa taxa metabólica basal. Tá. Então raciocina comigo, se a gente conseguir aumentar a expressão desse tecido adiposo marrom, consequentemente é uma forma de ativar o metabolismo. Perfeito. E de ativar a queima de calorias. E nesses estudos, então, doutora, aí você colocou mais ou menos, tem mais ou menos 10 anos, então, essa descoberta, conseguiram chegar a essa conclusão porque observaram que pessoas mais magras têm mais gordura marrom? Exatamente. Tem um exame, Carol, que chama PET, que é um exame principalmente quando um paciente está fazendo pesquisas de metástase de um câncer, ele faz esse PET para ver se o câncer espalhou, onde que ele está localizado. E nesse PET foi visto depósitos de tecido adiposo marrom. Então a gente acreditava que apenas os bebês, os animais que hibernam e por isso precisa dessa proteção contra uma hipotermia, e os roedores tinham o tecido adiposo marrom. Então quando a gente nasce, o bebê sai lá do útero, ele precisa se proteger. E ele tinha. E ao longo da vida acreditava que a gente perdia esse tecido adiposo marrom. Hoje sabe-se que não. O adulto, ele tem tecido adiposo marrom. Tá. E que normalmente tem áreas que esse tecido adiposo também se concentra. Exatamente, que eu trouxe o boneco pra gente mostrar. Então vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha nesse boneco, presta atenção nele, que belezinha. Ai, adoro os seus desenhos. Olhem pra ele, enquanto isso eu vou lá e já volto. Mas fiquem com a imagem do bonequinho na cabeça, porque é isso que vai desmembrar a nossa pauta e a gente já vai chegar na melatonina. Doutora, vamos lá.
Vamos falar então da composição aqui do nosso bonequinho, para entender mais dessa gordura marrom. Olha só, Carol, eu trouxe aqui o bonequinho para tentar exemplificar onde que o adulto tem o tecido adiposo marrom. Tá bom. Então, é principalmente na região do pescoço, como está mostrado, nessa região supraclavicular, acima aqui da clavícula, e na região retroesternal, que é bem aqui no meio do organismo, onde está exemplificado aí pela suprarrenal, região paraórtica e pericárdica. Perfeito. Então, essas são as localizações principais do tecido adiposo marrom no adulto. Certo. Então, isso é recente. Há 10 anos atrás, nós descobrimos que os adultos também têm o tecido adiposo marrom, que é um tecido que queima calorias ao invés de armazenar gordura, como o tecido adiposo branco. E que as pessoas mais magras têm mais, as pessoas que estão mais acima do peso têm menos. Menos. Agora, um questionamento da ciência que nós não sabemos responder, será que o obeso, ele tem menos? Porque pela própria gordura ele precisa se proteger menos do calor? É causa ou é consequência? Ou será que por ter menos tecido adiposo marrom, o metabolismo dele é mais lento e por isso ele engordou? É tipo ovo e galinha? Ovo e galinha. Nós ainda não sabemos responder isso. Tá. O que nós sabemos é que o tecido adiposo marrom é um grande determinante do nosso metabolismo. Tá. E esse estudo que foi feito agora por um pesquisador da USP, ele mostrou qual que foi o objetivo, o que ele queria provar com o estudo. Os animais que hibernam, eles têm uma grande ativação desse tecido adiposo marrom no período do inverno, no período da hibernação. Tá. E também nesse período, eles têm um aumento de melatonina. Será que essa melatonina contribuiu para essa maior ativação do tecido adiposo marrom? Provavelmente, sim. Então, como foi esse estudo que tentou ver, será que em humanos também isso seria reprodutível? Tá. Isso aconteceria? Eles pegaram alguns pacientes que não têm a glândula pineal, que a glândula é uma glândula do meio do nosso cérebro de 5 milímetros, pequenininha, onde é feita a produção da melatonina. Então, esses pacientes, eles tiveram um tumor na glândula pineal e tiveram que ter essa glândula ressecada, removida. Então, a fonte, a fábrica produtora de melatonina, estava ausente. Entendi. E ao longo de 3 meses, eles fizeram uma reposição com 3 miligramas de melatonina à noite e foram medindo se ocorria um aumento do tecido adiposo marrom nesses pacientes. Tá. E olha como o resultado foi surpreendente. Após 3 meses de reposição de melatonina, houve uma maior expressão de tecido adiposo marrom, uma melhora dos níveis de colesterol, triglicérides e uma menor resistência à insulina, com menor risco de diabetes. Que loucura! O que o estudo não conseguiu provar, Carol, é que esses pacientes não perderam peso. Talvez porque o tempo de estudo foi muito curto, foi um período de 3 meses. E também, talvez, eles talvez não tenham tido uma mudança de comportamento. Não era o objetivo do estudo, né? Era só ver a relação da melatonina. Da melatonina com o tecido adiposo marrom. E isso foi provado. E como é que a gente mede esse tecido adiposo marrom? É possível enxergá-lo, então? Você comentou do PET scan, né? Isso. Mas de outras formas? Hoje, Carol, é através do PET. Nós não costumamos fazer isso na prática clínica. Por exemplo, vai um paciente obeso no consultório e eu vou medir a quantidade de tecido adiposo marrom, porque isso ainda não tem ciência e evidência. Perfeito. Mas é uma formação, é um potencial alvo terapêutico. Entendi. E se pudesse ser desenvolvido alguma medicação que ativasse o tecido adiposo marrom e contribuísse para uma ativação do metabolismo nesses pacientes obesos. Entendi. Agora, falar de melatonina é interessante e eu queria até que você comentasse aqui no Brasil que momento que nós estamos vivendo da aprovação da melatonina. Porque durante muito tempo, fora já era algo que era possível comprar, né? E aqui a gente ainda tinha algumas regras e tal, e que o médico precisava prescrever, enfim, dar ali como um diagnóstico que o paciente precisava. E aí sim poderia entrar no Brasil. Como é que hoje estamos nessa questão? Hoje, Carol, a principal mensagem que a gente tem que deixar aqui é que a melatonina é um hormônio. Ela não é um suplemento alimentar, não é algo que você deve tomar sem indicação e prescrição médica. Perfeito. Essa é a primeira mensagem.
Tá. Raciocina comigo, Carol. Uma pessoa que tem deficiência de hormônio da tireoide, que tem hipotireoidismo, ela precisa da reposição desse hormônio. Certo. Mas se ela não tiver deficiência e eu repor esse hormônio, eu posso causar malefícios para a saúde. Sem dúvida. Assim como a melatonina. Então, quais são os pacientes que têm indicação de melatonina? Principalmente trabalhadores noturnos, porque eles têm uma total inversão do ciclo sono-vigília. Tá. À noite eles devem estar em vigília e durante o dia Eles dormem. dormem. Entendi. Muito legal também nesse estudo, Carol, desse pesquisador da USP, que é o Bruno Halpern, foi que a melatonina não é o hormônio do sono. A melatonina é o hormônio da noite. Ah. Ela sinaliza para o nosso organismo que é noite e que nós devemos descansar. Tá. Então, nesses trabalhadores noturnos, ocorre essa total inversão e a melatonina pode ser útil. Em outro caso, pacientes idosos, à medida que a gente vai envelhecendo, ocorre uma menor produção de melatonina pela pineal. Tá. Então, muitas vezes, os idosos, eles têm insônia por deficiência de melatonina. Aham. Agora, em várias situações, Carol, a pessoa tem depressão, ansiedade, ela tem outras causas de insônia. É. E por melatonina tá na moda, por muitas vezes algumas reportagens falarem que melatonina até melhora o metabolismo. Entendi. Qualquer pessoa hoje Tem acesso. tem acesso a essa medicação. No Brasil, a Anvisa liberou a comercialização de melatonina. Nós temos apenas disponível em farmácia de manipulação, Certo. mas sempre com critério, com prescrição médica. Lembrando que a melatonina é um hormônio, não um suplemento alimentar, não é uma vitamina. Não é uma vitamina. Agora eu vou entrar num... A gente tem 4 minutinhos ainda para encerrar nossa pauta. Acho que vai dar tempo de fazer perguntinha. Você trouxe algumas ilustrações, mas eu quero entrar numa parte importante, que toda vez que a gente está falando da questão hormonal, e isso eu aprendi com vocês, a gente está falando também de como o nosso corpo entende que ali é o momento da liberação daquele hormônio. Como a gente sabe que a noite é uma cascata, a gente tem um monte, e parece que um depende do outro. Sim. Né, doutora? Sim. A alimentação também pode influenciar nesse disparo da produção da melatonina neste horário da noite? Com certeza. Por isso que muitas vezes, principalmente para os pacientes que têm dificuldade em pegar no sono, nós orientamos uma alimentação mais leve, pobre em carboidrato. Era o que eu imaginava. É um dos grandes gatilhos para despertar insônia. Você tem uma refeição muito pesada, muito rica em carboidrato. Porque então, a alimentação você aumenta é muito a importante. insulina, e a insulina impede a melatonina de aumentar. Todos Ou não? esses hormônios estão ligados. Tá. Sim, é muito melhor você fazer uma refeição mais leve à noite, de baixo índice glicêmico, com pouco carboidrato. Agora, se você não tem dificuldade para dormir, aí não tem problema. Entendi. Entendeu? Entendi. E o que eu queria mostrar aqui, Carol, que eu até trouxe os 2 carros. Olha que legal. O nosso peso, 50% do nosso peso é determinado pela genética. Tá. Porque o nosso metabolismo é determinado pela genética. Tá. Então você pode ter um metabolismo que é uma Ferrari, Entendi. que é muito acelerado, tem uma grande facilidade em queimar calorias, ou ter um metabolismo que é mais lento. Você pode ter um metabolismo lento e conseguir manter um peso legal? Claro que sim, desde que você invista numa boa alimentação e na prática de atividade física. Perfeito. E o que o estudo mostrou, Carol? Realizar atividade física, quando o músculo produz a irisina, que é um hormônio relacionado à prática de atividade física, a irisina consegue ativar o tecido adiposo marrom. Então, isso já está totalmente provado. Legal. Isso da melatonina é muito novo, mas da irisina... Então, vamos fazer atividade física, que Tá. através da atividade física você consegue ativar o seu tecido adiposo marrom. Tá. E isso contribui tanto para a perda de peso, quanto para a manutenção do peso perdido. Puxa vida, que legal. Bom, atividade física é É tudo, movimento. 90% Tem como escapar. dos pacientes que conseguem emagrecer e manter o peso perdido, Carol, são fisicamente ativos. Tá, isso Então, também isso já é está comprovado. comprovado. Dá tempo de colocar uma perguntinha, Glaucia? Pra gente encerrar? Ah, então vamos fazer o seguinte, ó, peraí.
Deixa eu segurar isso aqui. Isso. Só pra gente, porque é tão lindo, né, essas ilustrações que a doutora traz aqui, que é pra gente fechar então com o ciclo e a gente encerra que tem um VTzinho da gordura marrom também. Vamos colocar, que a gente foi conversando e eu peço desculpas, acabei me esquecendo. Vamos colocar então, só pra vocês terem ideia, numa forma de ilustração, que é a gordura marrom. Sim. Olha, Carol, essa primeira é o tecido adiposo branco. Então, ele é concentrado nessa região do abdômen. E ele está relacionado em excesso com as doenças do coração, diabetes e gordura no fígado. Tá. Essa outra é o tecido adiposo marrom. Ele é diferente e pesquisas em camundongos mostram que se você faz alguns estímulos como o frio, Tá. que nós vamos mostrar, a adrenalina, hormônio de tireoide e também uma substância conhecida como interleucina 10, a gente consegue ativar o tecido adiposo marrom. Tá. Então, são formas de você ativar esse tecido adiposo marrom e estimular o metabolismo do indivíduo. E que isso entra hoje em tratamentos para a questão da obesidade. Isso, que estão todos em pesquisas. Mas hoje, Carol, eu posso dar o hormônio da tireoide para ativar o tecido adiposo marrom? Não. Apenas para os pacientes com hipotireoidismo. Perfeito. Tem medicações que aumentam a adrenalina, medicações aprovadas para o tratamento da obesidade. Com critério, posso usar para estimular a taxa metabólica basal? Com critério, prescrição médica? Sim. Sim. Tá. E tem essa interleucina 10, que é uma substância que também está em estudo e que mostrou que pode ativar esse Essa gordura tecido. marrom. A grande mensagem desse estudo da melatonina, Carol, não é usar a melatonina para ativar tecido adiposo marrom para todo mundo. É dormir bem. É desligar o celular à noite, é criar um ambiente friozinho, confortável, sem muita luz, sem aquela luz azul. E a prática da atividade física e desse movimento, de você dar um desgaste físico também para o corpo, claro que faz com que a gente tenha mais, pegue no sono mais rápido, vai estar mais cansado. Então, se cansar é bom. Exatamente, Não essa é a ruim. mensagem do estudo. E quem sabe um dia vão ser desenvolvidas medicações para ativar esse tecido e ajudar tantas pessoas que estão na luta contra a obesidade. Doutora Tassiane Alvarenga, mineirinha, parabéns. A sua aula é maravilhosa, que gostoso poder entender, aprender, juntar todas as coisas, ela que é endocrinologista. Então fica aqui o seu Instagram, para quem quiser seguir, para ter mais informações, entrar em contato com a doutora. @Tassiane Alvarenga, tudo junto. @Tassiane Alvarenga. Bela pauta, parabéns. Obrigada, Juju que produziu, gostei. Você sabe que quem mandou pra gente fazer essa pauta? Meu marido. Carol, olha o que saiu. Eu mandei pra Glaucia e tal. Fiquei muito feliz que deu certo. Parabéns, gostei muito das informações. Até a próxima. Obrigada, Carol. Muito bom.